Galera, o capítulo 205 dessa semana de One Punch Man foi muito menos frenético do que vinha sendo nos últimos capítulos, mas também muito mais focado no Garou, dessa vez sem luta, né, mas muito mais na relação dele com o mestre dele, o Bang. E, cara, muito legal essa interação entre os dois, a gente conhecer mais do pessoal do Garou, do lado pessoal dele no caso. Mas antes de começar a análise de fato do capítulo, se inscreve aí no canal pra ter muito mais vídeos de One Punch Man aqui. Eu tô bolando uns vídeos agora sobre, mais vídeos, né, sobre teorias, além das análises do mangá que vai continuar. Além disso, vocês viram que a terceira temporada do anime foi anunciada. Eu nem vi a data ainda, não sei nem se já tem. Mas assim, que hype, velho, que hype. Vai demorar, mas quando acontecer, vai ter análise dos episódios aqui também no canal, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e agora sim, vamos pra análise. O nome do capítulo é O Que Foi Ganho e, parando pra pensar, analisando o capítulo, tem total sentido o nome do capítulo ser esse, com o que de fato acontece no capítulo, né? A gente vê o que é que o Garou herdou, vamos dizer assim, dos últimos acontecimentos, né? Dessa última saga, dele ter se monstrificado, dele ter lutado contra os heróis e tudo que ele conquistou e conseguiu de aprender com tudo isso. Então, bem interessante. A gente já começa o capítulo com uma cena bem engraçada, onde o Garou tá falando muito sério sobre como foi que ele conseguiu chegar até a decisão de se tornar o mal absoluto, de como ele analisou a situação entre os heróis e os monstros, e ele percebeu que os humanos também eram impunes, saíam impunes de várias situações muitas vezes, e ele tá dando um maior sermão, muito sério, e a gente nem sabe pra quem que ele tá falando aquilo, e do nada é mostrado pra gente que ele tá só simplesmente conversando com uma das pessoas que o Bang forçou ele a conversar, pra dar um relatório sobre, e também pra pedir desculpa, né, por todos os danos causados. E aquela pessoa é só uma das que ele teve que conversar, que o Bang fez ele conversar e pedir desculpas. Então assim, o garoto tá literalmente voltando atrás com tudo que ele fez, né, e pedindo desculpa e se humilhando, vamos dizer assim, que não é se humilhar, mas enfim. Bem legal isso daí, bem legal também como o Bang consegue, digamos assim, dobrar o Garou, sabe? A gente viu que nos últimos acontecimentos do mangá, mesmo quando o Bang aparecia, o Garou meio que não tava nem aí, tá ligado? Especialmente depois que ele ganhou os poderes do God. Mas agora ele particularmente, ele reconhece o Bang como mestre, como alguém digno, né, de ser mestre dele, e dá muito valor aos pensamentos e ao que o mestre dele acha, então bem interessante a relação dos dois. Detalhe que tem uma conversa dos dois ali numa página desse capítulo falando sobre os pais do Garou, né, que o Bang fala que em nenhum momento da detenção do Garou os pais dele apareceram. E eu fico me perguntando, porque ele também revela nesse capítulo que o Garou é de menor. Se bem que eu acho que isso deve ter em algum lugar de wiki ou alguma coisa da internet, você deve encontrar a idade do Garou. Mas enfim, quem seriam os pais do Garou? Eu não sei se tem muita importância isso no mangá de One Punch Man, porque se a gente parar pra pensar, é um dos poucos mangás de shonen que a relação sanguínea com outra pessoa não necessariamente vai te causar algum impacto, tá ligado? Tipo, ninguém quer saber quem é o pai de Saitama, o filho de Saitama, se é que Saitama vai ter filho. Ninguém tá preocupado com esse tipo de coisa em One Punch Man, tá ligado? Digo, a gente que lê, tá ligado, a obra, quem é fã de fato. Como é diferente, na verdade, de outras obras, tipo One Piece mesmo, que eu acabei de fazer um vídeo sobre, onde todo esse lance de propósito herdado é muito impactante, tá ligado? Mas enfim. E por causa dessa conversa sobre os pais, o Bang dá um discurso muito da hora, eu vou até estar deixando aí na tela pra vocês verem, sobre qual é a diferença pra ele, né, entre ser um pai e ser um mestre. E a gente vê pela reação do Garou que ele fica impressionado, né, pelas falas do Bang. E querendo ou não, ele vê o Bang como uma figura paterna, além de mestre dele, né, porque aparentemente ele não tem os pais perto dele e não se sabe desde quando que ele não tem, né. Então, o Bang é literalmente uma figura paterna pra ele, além de ensinar ele as artes marciais, né, no caso. Depois a gente vê como é que o Bang encontrou o Garou. Ele encontrou o Garou treinando, né, o Garou tava treinando numa cachoeira. E foi bem fácil pro Bang, porque o Garou tava treinando em um lugar que o Bang próprio indicou pra ele como um lugar bom pra treinar, então assim, né. Como o Bang mesmo constata isso, o Garou praticamente queria que ele quisesse que o Bang encontrasse ele, tá ligado? E ali eles têm uma conversa breve ali sobre como o Garou ainda vê o Bang como alguém que é digno de treinar com ele, de ser mestre dele. E que pro Garou ele é a única pessoa que tem a capacidade de fazer isso. A gente sabe que em termos físico e poder de força não é o caso, mas que estaria disposto de fato. E que na minha opinião é até necessário pro Garou que ele tenha alguém mais velho pra quem ele possa respeitar. Provavelmente o Bang é a melhor opção mesmo. E tem acho que é um pensamento, na verdade, do Garou, não sei se chega a ser uma fala, mas vou botar aí na tela também pra vocês verem, que ele fala sobre, depois que ele tomou o soco lá do Saitama, né, que ele não sabe de quem era, e ele ficou todo desnorteado,
ele acabou perdendo tudo o que ele tinha ganho, né, de técnica e tudo mais, depois da monstrificação dele. Isso é interessante, porque não acho que o soco do Saitama fez as técnicas saírem dele. Talvez ele tenha perdido a memória. É uma possibilidade, né? Talvez a parte deles terem voltado no tempo fez ele, né, perder um pouco dessa memória. Mas eu acho que é algo que ainda tá ali no corpo dele, tá ligado? Porque é diferente dos poderes do God. Basicamente, o Garou, ele voltou no tempo pra antes de receber os poderes do God. Mas não antes de monstrificar. Então, é pra ele ter direito, na teoria, né, a esses poderes ainda. Então eu acho que ainda tá lá, tá ligado? Mas enfim. Depois a gente volta pro presente, né? E aí a gente vê eles dois conversando, né? O Garou e o Bang. E aí o Garou pergunta pro Bang sobre o Tareu. E o Bang diz que ele tá bem. Aí a gente vê uma parte onde o Tareu tá brincando com outras crianças no parque. E achei muito engraçado. Não só a interação que o Tareu tá tendo com as crianças, né? Deles brincando de heróis versus monstros. Mas como o Tareu é fã do Garou, ele se chama de Garou Man, né? E é muito engraçado também, e meio estranho, na verdade, a cena onde as crianças começam a chutar e a socar o Tareu porque ele é o monstro da brincadeira. É típica brincadeira que crianças barra adolescentes fariam, tá ligado? Mas enfim. E engraçado porque o título do capítulo, se você vê assim de primeira, você pensa que é relacionado apenas ao Garou. Mas se você parar pra analisar a fundo, o que foi ganho faz referência também ao que o Tareu ganhou, né? Agora admirando muito mais ainda o Garou, por ter visto de perto, digamos assim, o que o Garou consegue fazer. Mas também como é o nome da outra criança? Mas também o que o Agama, eu acho que é assim que se fala, o nome da outra criança, a riquinha lá, também amadureceu, sabe? Onde ele era uma criança meio soberba e agora ele, além de querer a amizade do Tareu, ele chama o Tareu pra brincar na casa dele, junto com as outras crianças que estavam no parque também. A gente vê que o pai da criança também parece estar mais maduro. Eu só não sei se isso é real ou não. A gente tem que ver essas pessoas sob pressão, pra falar a verdade. Mas o contexto todo mostra o que todos eles ganharam depois de tudo que aconteceu nessa última saga, né? E aí a gente vai pra parte mais interessante, onde a gente volta pra conversa entre o Bang e o Garou. E o Garou pede pro Bang organizar um certo tipo de competição, um torneio, para que ele enfrente novamente todos os heróis que ele enfrentou, né, durante essa última saga. Ele lista Bang, o próprio Bang, no caso, o mestre dele, Bomb, o Flash, no caso o Blast e o Saitama. Então, muito interessante isso. Eu espero que isso realmente venha a acontecer. Não sei se isso já aconteceu na novel ou não. Quem lê a novel pode dizer aí pra mim. Mas isso é muito legal. O Garou quer usar isso pra evoluir sem monstrificar. E eu acho que ele pode voltar a recuperar as técnicas, né, que ele havia perdido lutando com esse povo. E evoluir mais ainda, pra falar a verdade. Agora de uma forma mantendo sua forma humana, vamos dizer assim. E isso é bem legal, velho. Tem que ver também se os heróis vão querer participar desse torneio. Eu não sei se vão, porque, querendo ou não, os heróis, esses heróis especificamente que ele lutou, não parecem muito ter ficado com o ranço do Garou, como alguns outros heróis ficaram, depois de tudo que aconteceu. Então eu não sei se eles vão ver razão pra participar disso. O próprio Saitama, por exemplo, não sei, tá ligado? Mas enfim. E aí, respondendo a esse pedido do Garou, o Bang solta um bagulho muito interessante, que ele fala que, cara, você ainda não é forte o suficiente pra ganhar pra mim. Obviamente que ele fala isso pra provocar o Garou, né? E depois ele solta algo que é muito interessante, que é o fato dele dizer que, depois de ter passado pelo que o Metal Knight fez com ele, né? Que é a manutenção corporal que ele chamou, ele tá as costas dele melhoraram bastante. Isso bate muito com a minha teoria, que eu vou deixar linkada aqui no vídeo pra vocês verem, quem não viu ainda. A teoria sobre a radiação e sobre como o Metal Knight pode fazer parte da evolução dos heróis, esses heróis de classe S, que fizeram parte desse último arco. Porque o próprio Bang agora nessa fala diz que essa manutenção corporal que o Metal Knight fez nele melhorou as costas dele de uma forma que ele não tava nem esperando, pra falar a verdade. Então assim, vai saber, né? O que mais isso pode ter mudado no Bang e nos outros heróis. Depois a gente descobre, né, através da conversa ali da galera da Associação dos Heróis, que o Bang não só se demitiu do seu cargo, mas que quer que o Garou assuma o cargo dele quando estiver pronto, né, quando ele analisar que o Garou tá pronto, para se tornar um próximo herói, sucessor do Bang. E a Associação dos Heróis, apesar de ficar triste, né, que o Bang tá saindo, acha isso legal, né, porque eles vão precisar da ajuda do Garou, querendo ou não, porque é um cara muito forte. Ficam torcendo só pro Bang conseguir de fato domar, vamos dizer assim, o Garou. Mas o que mais é interessante é a fala lá do cara, né, que tipo, ele fica com medo da reação dos outros heróis, porque realmente vai ter muito herói
que vai ficar pistolaço com o fato deles aceitarem o Garou como um herói também na associação, porque eles já não vão com a cara do Garou depois do que aconteceu nessa última saga. Então pode ser que tenha muita treta quando ele for de fato selecionado, né, e colocado no posto, mas ao mesmo tempo é algo necessário, por mais uma das constatações da galera da associação que fala lá sobre a previsão, né, que, como é o nome da mulher que fez? A previsão que a Madame Shibabawa fez sobre nos próximos 6 meses a Terra ter que passar por algo muito grande, algo que abalaria toda a humanidade, e que eles vão precisar da maior ajuda possível para passar por isso. E o Garou é uma ajuda muito grande, então assim, eles não podem abrir mão disso, ainda mais depois de perderem o Bang, que quer indicar o Garou, então assim, não tem como, tá ligado? Os heróis vão ter que, os outros heróis no caso, né, vão ter que engolir essa, não tem o que fazer. E no final do capítulo a gente vê o Genos e o Saitama, né, lá naquele mar de destruição, tentando achar alguma coisa, né, que restou da casa do Saitama, como eles haviam prometido no capítulo anterior. E o mais engraçado é que tem alguém observando eles. Eu não consegui identificar quem era, se vocês souberem deixem aí nos comentários, porque eu realmente fiquei perdido nessa parte. Galera, eu esqueci de gravar essa parte aqui em vídeo, então tô gravando só com áudio e imagens aí pra vocês ficarem sabendo do que é que eu tô falando. Mas eu não podia deixar de falar sobre o fato de que, muito provavelmente, o Garou tem o que Freud nomeou como complexo de Édipo. Eu vou deixar um texto aí na tela pra vocês lerem sobre o assunto, quem quiser pode pesquisar aí no Google. Mas essa última página do capítulo dessa semana, onde mostra a mina que ele supostamente diz pro Bang, né, que é a mina que ele tem atração, né, que ele acha bonita. E o capítulo diz também que a menina é muito parecida com a mãe do Garou. Então faz a gente pensar, pelo menos eu pensar, chegar a essa conclusão de que ele tem realmente esse complexo de Édipo. E cara, que interessante, né, o Garou, logo o Garou, uma pessoa que não convive com os pais, tá ligado? Ou não conviveu, pelo menos, durante muitos anos. Então, é estranho pra caramba, mas enfim. E agora eu tô sem saber o que é que vai acontecer sobre, pra próxima saga, né? Quem seria o vilão? Deixa aí nos comentários se vocês acham que é alguém conhecido. Eu vi gente comentando sobre ser o Metal Knight. Vamos ver, né? Eu, honestamente, não tenho nenhum palpite. Espero que vocês tenham gostado, porque esse foi o vídeo. Não esqueçam de se inscrever aí no canal, tá? Deixar o like e comentar, respondo todo mundo. E é isso, galera. Fui!